paz do Senhor. Amém. Cumprimento todas as crianças com a paz do Senhor. Amém. Irmãos, eu quero pedir para que todas as crianças que estão fora do seu lugar, sente aqui. Eu vou esperar para que vocês sentem aqui, fiquem quietinhos. Quem já bebeu água, amém. Quem não bebeu, bebe no final do culto. É momento de nós ouvirmos a palavra de Deus. E nós não devemos prestar o nosso louvor ao Senhor de qualquer maneira. E eu quero pedir para que as crianças se coloquem de pé, que a gente vai ler a palavra do Senhor e que a gente possa prestar ao Senhor o nosso verdadeiro culto esta noite. Vamos ler Mateus capítulo 21, nós vamos ler o versículo 6, versículo 16, onde a palavra disse: ouves o que estes dizem? E Jesus lhes disse: sim, nunca leste? Pela boca dos meninos e das criancinhas de peito tiraste o perfeito louvor. Toda a igreja fala assim: eu vim para adorar-te. Eu vim para louvar-te. Então vamos cantar um refrão do louvor bem pequenininho, ó. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus, és totalmente amável, tão maravilhoso, digno, tão maravilhoso para mim. Amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Amém? Podeis assentar. Quando nós vamos falar de louvor, nós podemos louvar ao Senhor Jesus de qualquer forma? Então nós não podemos louvar ao Senhor de qualquer maneira. Quero pedir para que todas as crianças ouçam a palavra, preste atenção aqui na tia Ruth. Quando a gente lê esse versículo de Mateus 21, versículo 16, lá anteriormente, no começo da palavra, ali em Mateus 21, versículo 12, a gente vai ver que quando Jesus entra na cidade de Jerusalém, ao entrar no templo, ele se depara com o povo naquela época. Eles estavam ali fazendo um comércio na frente do templo, ou seja, eles estavam usando o templo do Senhor, que era um templo de adoração, para explorar, para vender as suas mercadorias. E nós não devemos tratar a casa do Senhor Jesus de qualquer maneira. Na casa do Senhor não é lugar de briga. Na casa do Senhor Jesus não é lugar de fofoca. Na casa do Senhor Jesus não é lugar de nós ficarmos desapercebidos. Na casa do Senhor Jesus não é lugar de nós tricotarmos, contar para o nosso amiguinho como foi lá na escola, o fulaninho que nos implicou lá na escola. Mas na casa do Senhor Jesus é uma casa de adoração. E sabe o que o Senhor fez quando Ele expulsou aquelas pessoas que estavam fazendo do templo comércio? O Senhor falou para aquelas pessoas: a casa de meu Pai é uma casa de adoração. Na casa do meu Pai é aonde nós louvamos ao Senhor, é onde nós glorificamos ao nome do Senhor Jesus. Então nós viemos aqui para adorar, para glorificar ao Senhor Jesus. E é tão lindo como feito louvor que de fato sai. Porque nós, adultos, nós temos uma dificuldade maior de adorar a Deus. Porque nós estamos aqui na casa do Senhor, mas muitas das vezes nós estamos pensando nos problemas lá fora. Muitas das vezes nós não conseguimos desapegar daquilo que nos preocupa. Mas a criança não, eles estão aqui e eles estão presentes para adorar ao Senhor. E se nós olharmos para as crianças, a gente vê a felicidade que ele tem
deles, de ser um culto deles. Hoje eu estava observando a Ana Vitória, ela fica ansiosíssima quando é culto de criança. Ela estava ali fazendo uns cachinhos no cabelo dela. E ela, olha, eu não posso chegar atrasada, eu tenho que chegar mais cedo, e tem que ainda preparar o louvor da harpa. Então as crianças ficam ansiosas para viver este momento, para vir para a casa do Senhor, para adorar ao Senhor Jesus, para viver o culto deles, para vir glorificar no culto deles. E nós, quando é culto das irmãs, nós muitas das vezes tratamos como se fosse só mais um culto, ficamos desanimadas, muitas das vezes, não vamos generalizar, mas muitas das vezes nós ficamos assim. Quando é culto da mocidade, muitas das vezes nós agimos como é só mais um culto. E a gente vem para cá tão triste, tão angustiado. Já vimos, irmãos, vários cultos aqui na nossa igreja, a gente entristecido, tanto o culto de jovem quanto o culto das irmãs. Está faltando em nós uma verdadeira adoração, a alegria de verdadeiramente nós adorarmos ao Senhor e prestar ao Senhor um culto genuíno, um culto verdadeiro, ao qual o Senhor venha receber o nosso culto, porque nós estamos cultuando verdadeiramente. E que nós possamos, irmãos, adorar como as crianças, que adoram sem interesses próprios, sem esperar do Senhor algo em troca, que muitas das vezes nós adoramos ao Senhor porque nós precisamos de um milagre, muitas das vezes nós adoramos ao Senhor porque nós precisamos que o Senhor nos envie uma providência. Mas a criança não, quando ele adora ao Senhor, a criança adora porque ela está feliz de estar na presença do Senhor. E que nós possamos, irmãos, ter essa felicidade de desfrutar da presença do Senhor, de desfrutar da oportunidade de louvar, de engrandecer, de exaltar ao nome do Senhor Jesus. E nós não devemos ver a cada culto como somente mais um culto, mas nós devemos ver cada culto como uma oportunidade de glorificar, de adorar, de bendizer ao nome do Senhor Jesus, e prestar ao Senhor Jesus o nosso verdadeiro culto. Quando a gente vai ver algum exemplo sobre uma criança que cresceu, que adorou ao Senhor, nós vamos de Samuel. Quando ainda criança, todos nós já conhecemos essa história, Ana consagrou Samuel ao Senhor. Ela entregou Samuel ao Senhor. Nós sabemos que ela fez isso como um ato de gratidão por ter recebido o milagre, que era ter Samuel como filho. E Samuel, ele cresceu em graça e em conhecimento na presença do Senhor Jesus. E Samuel, ele cresceu com sabedoria, ali sendo instruído pelo sacerdote Eli durante a sua trajetória. E assim também cada um de vocês, criança, tem a oportunidade. Vocês estão tendo a oportunidade de crescer em graça e em conhecimento na presença do Senhor. Vocês estão tendo a oportunidade de servir ao Senhor Jesus. E que vocês possam glorificar ao Senhor nas atitudes de vocês lá na escola, ao conversar com o coleguinha, ao tratar a mamãe e o papai em casa, que as atitudes de vocês glorifiquem ao Senhor. Quando a gente vai ler sobre Samuel, a gente vai ver que Samuel era obediente ao sacerdote Eli. E Eli não era pai de Samuel, ele não era parente de Samuel, mas ele era responsável por Samuel, por instruir Samuel, até que Samuel ficasse adulto. Então, vocês precisam andar em obediência. Por quê? Porque as atitudes de vocês têm que glorificar a Deus. A criança desobediente glorifica a Deus? Se nós todos os dias responder ao papai e à mamãe, nós estamos glorificando a Deus? Se nós ficarmos emburrados quando o papai e a mamãe pedem para que nós venhamos fazer alguma coisa, nós estamos glorificando a Deus? Então as nossas ações, elas precisam glorificar a Deus. Aquele seu coleguinha lá que você convidou para vir à igreja, ele precisa olhar para você e falar: olha,
Josué, eu vou lá na igreja da irmã Sofia, porque a Sofia é uma bênção. Olha, eu vou lá na igreja da irmã Ana, porque a Ana é uma bênção. Eu vou lá na igreja da irmã Anne, porque a irmã Anne é uma bênção. E as atitudes de vocês lá na escola precisam glorificar ao nome do Senhor Jesus. E todas as vezes que vocês chegarem na igreja, vocês não estão aqui para ficar caminhando lá para o bebedouro e beber água, ou para ficar beliscando um ao outro, ou para ficar rindo um para o outro. Mas vocês estão aqui para glorificar ao nome do Senhor Jesus. E o quão gostoso é servir ao Senhor quando ainda somos crianças, porque o nosso coração está puro, o nosso coração está despreocupado, nós não temos tantas preocupações que arranca a nossa atenção da presença de Deus. Então, quando aquelas pessoas falam para Jesus, deixa eu ler aqui. Vendo então os principais do sacerdote, os escribas, as maravilhas que fazia, e os meninos clamando no templo, Hosana ao filho. E disse-lhe Jesus: ouves o que estes dizem? E Jesus lhe disse: sim, nunca leste pela boca dos meninos e das criancinhas de peito, tiraste o perfeito louvor. Sabe quem eram os escribas que a palavra aqui está citando? Os escribas naquela época, neste texto mencionado, eram aquelas pessoas responsáveis por traduzir ali as leis de Moisés. Digamos que eles eram um teólogo daquela época. Ou seja, aqueles escribas, eles conheciam a palavra, eles tinham conhecimento quem era Jesus, eles tinham conhecimento das escrituras sagradas. É tanto que quando Jesus vai chamar a atenção deles, Jesus fala: vocês não leram que da boca das crianças saiu o perfeito louvor? Só que muitas das vezes, crianças, nós conhecemos a palavra, mas nós não praticamos a palavra. Entendemos a palavra, mas nós não obedecemos a palavra. Assim como esses escribas, que eles conheciam a palavra do Senhor Jesus, mas eles não obedeciam, ou seja, eles não praticavam aquilo que eles conheciam, muitas das vezes acontece conosco. Nós conhecemos a palavra, lemos a palavra, acreditamos na palavra, acreditamos em Jesus, cremos na vida de Jesus, mas nós não praticamos a palavra do Senhor Jesus. Mas nós não obedecemos a palavra do Senhor Jesus. Eu pesquisei um pouquinho para me entender um pouco sobre esse texto, e ali vai falar que eles aplicavam certa doutrina nas pessoas. Eles costumavam ser rígidos com as pessoas, mas eles mesmos que conheciam, que eram responsáveis por traduzir ali essas leis de Moisés, eles não praticavam a palavra de Deus. Então, crianças, aproveita a oportunidade que vocês têm de prestar ao Senhor um culto verdadeiro, que vocês têm de prestar ao Senhor um verdadeiro culto e louvar ao Senhor com retidão e glorifique ao Senhor. Aproveite a oportunidade que vocês têm de estar na casa do Senhor. Não perca a oportunidade de orar, de glorificar, de bendizer o nome do Senhor Jesus. Não perca a oportunidade de estar na casa do Senhor e estar desapercebido. Mas em todo tempo nós devemos glorificar ao nome do Senhor Jesus. E para os adultos, que nós não venhamos apenas conhecer e ter conhecimento da palavra de Deus, mas que nós venhamos ler a palavra de Deus e dar liberdade para que essa palavra ela vai adentrar em nós, e que nós venhamos verdadeiramente prestar ao Senhor um verdadeiro culto, uma verdadeira adoração diante do Senhor Jesus. Que nós não venhamos apenas ser conhecedores do Evangelho, conhecedores da palavra do Senhor Jesus, mas que nós venhamos ser aquelas pessoas que executam o verdadeiro louvor, que nós venhamos louvar, bendizer e exaltar ao Senhor, que as nossas atitudes dentro e fora da igreja possam glorificar ao nome do Senhor Jesus. E nós não venhamos perder a oportunidade que o Senhor tem nos dado diariamente de louvar, de bendizer, de
de exaltar e glorificar ao nome do Senhor Jesus. Salmo 100, para encerrar. A palavra: celebrai com júbilo ao Senhor, todos os moradores da terra. Servi ao Senhor com alegria e apresentai-vos a Ele com canto. Sabei que o Senhor é Deus, foi Ele e não nós que nos fez povo seu e ovelha do seu pasto. Entrai pelas portas dele com louvor e em seus átrios com hinos. Louvai-o e bendizei o seu nome, porque o Senhor é bom e a sua misericórdia e a sua verdade estende-se de geração em geração. Então, quando nós saímos lá da nossa casa, nós estamos vindo aqui para celebrar ao nome do Senhor Jesus. Quando nós estivermos aqui na igreja, nós estamos aqui para adorar ao nome do Senhor Jesus. Quando nós adentrarmos na casa do Senhor, nós estamos aqui para bendizer e exaltar ao nome do Senhor Jesus. Porque se nós chegamos até aqui, é porque a graça e a misericórdia do Senhor nos alcançou. Então que nós venhamos louvar ao Senhor pela misericórdia, louvar ao Senhor pela graça dele e louvar ao Senhor pela nossa vida. Porque, criança, é bom demais servir ao Senhor, mas nós precisamos todos os dias tomar essa decisão. Hoje eu escolhi servir ao Senhor porque hoje é culto das crianças. Amanhã não vai ser culto das crianças de novo, mas eu continuo servindo ao Senhor. Depois eu continuo servindo ao Senhor. Por quê? Porque nós sentimos prazer de adorar ao Senhor. Porque nós somos criaturas criadas pelo Senhor. A nossa vida pertence ao Senhor. E nós vamos dizer não a tudo aquilo que vem para roubar a nossa atenção da presença do Senhor. Então lembre-se, quando vocês adentrarem a estas portas, vocês estão aqui para adorar ao Senhor. Então todas as vezes que vocês estiverem aqui, vocês vão dobrar os joelhos, vão agradecer ao Senhor e vão bendizer e exaltar o nome do Senhor. Glorificar, louvar ao Senhor com um coração puro, que é o que vocês têm hoje, um coração puro. Então aproveite essa oportunidade de glorificar e bendizer ao nome do Senhor. Que vocês não venham perder a essência mais linda que vocês têm. É a inocência que o Senhor colocou no coração de cada um de vocês. Os anos passam, o tempo passa e a nossa mente, o nosso coração vai mudando. Mas que a presença de Deus esteja sempre dentro do coraçãozinho de vocês. Que vocês venham sempre lembrar que vocês servem ao Senhor, porque a misericórdia dele está sobre a vida de cada um de vocês. E o sacrifício maior o Senhor já pagou por nós. Então nós venhamos louvar ao Senhor em todo o tempo. Vamos cantar um louvor para a gente encerrar? Nós glorificarmos ao Senhor. Em todo o tempo é tempo de nós glorificarmos